Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scout for Win. Hoje estou aqui, como habitualmente, com o Pedro Menezes e mais um dia com um convidado especial, o Diogo Runa. Boa tarde a todos, boa tarde em especial ao Boa Diogo tarde. Runa. E se calhar vamos começar este podcast com o destaque da semana da Liga NOS. Quando estamos a gravar, o Braga só vai jogar às 8 horas. Ainda não aconteceu o jogo, mas vamos já escolher o destaque da Liga NOS desta jornada. Se calhar começamos por ti, Tiago. Ok. O meu destaque... Esta semana, por acaso, haviam vários destaques que eu poderia fazer, mas quis pegar aqui até no primeiro jogo da jornada. E não vou pelo mais óbvio, que era, se calhar, o Rodrigo Pinho, pelo bis que fez. Mais óbvio. Mas eu vou pegar aqui no Velasquez, o treinador do Marítimo. Foi o primeiro jogo que fez. E quando a equipa do Marítimo, num momento difícil, em que a equipa madeirense não ganhava há 8 jogos para a Liga, e há 9 jogos em todas as competições, e conseguiu chegar e vencer o Derby da Madeira. Um jogo que é sempre difícil, porque é um derby, e mais difícil porque está nessa situação. Por isso eu acho que não conseguindo implementar a sua ideia de jogo, porque nenhum treinador consegue implementar a sua ideia de jogo assim em tão poucos dias, porque só teve acho que 2 dias de treino, conseguiu mudar o mindset da equipa e alcançar esta vitória muito importante para o Marítimo. Queria só completar uma coisa que disseste, que além de toda essa força e atitude que ele trouxe à equipa, que a equipa não tinha nos últimos jogos, ainda conseguiu dar a reviravolta em casa do Nacional no derby, por estar a perder 1-0 ao intervalo, conseguiu dar a volta. Exatamente, depois de falhar um penalti. Exato. E conseguiu dar a volta, eu acho que é o destaque da jornada. Diogo, qual é o teu destaque da jornada? O meu destaque da jornada é o jogador do Benfica, Diogo Gonçalves, em que teve um papel determinante na vitória frente ao Boa Vista, em que contribuiu com 2 assistências, deu bastante profundidade ao corredor direito dos encarnados. Também teve uma exibição bastante sólida, em que acertou 90% dos passes que realizou. Também criou muitas oportunidades perigosas em termos de ações individuais. Foi bastante bem sucedido em relação aos dribles e ao sucesso desses mesmos dribles, quer seja nos momentos ofensivos, quer seja nos momentos defensivos, que também foi bastante eficaz. Mas também uma nota de destaque para a equipa toda do Benfica, que fez uma exibição bastante sólida também, como consequência da expulsão precoce da equipa do Boa Vista. O meu destaque da Liga NOS vai para o Rodrigo Pinho, que foi o jogador que no jogo do Marítimo deu a reviravolta à equipa do Marítimo com 2 golos. E queria só lembrar que o Rodrigo Pinho, de facto, é um jogador muito importante neste Marítimo. Sem dúvida que é o jogador mais importante. Só o Rodrigo Pinho marcou 42,8% dos golos do Marítimo, o que é muito demonstrativo da qualidade e da dependência que o Marítimo tem sobre o Rodrigo Pinho. Nos 8 jogos que o Rodrigo Pinho fez, marcou 15 golos até o momento, e esteve fora da equipa durante os 9 jogos nos quais a equipa não ganhou nenhum dos jogos. Teve 8 derrotas e um empate. Em 2 desses jogos, durante os 9, jogou 15 minutos lesionado, logo na primeira série desta derrota, e depois foi na jornada passada que jogou 24 minutos e a equipa acabou por empatar. Destacar também que o Rodrigo Pinho, de facto, é um jogador que tem muita capacidade nos duelos, que ajuda muito a equipa do Marítimo a defender, tem um instinto goleador, aparece sempre no sítio certo e, sobretudo, tem uma grande capacidade de fazer golo de qualquer jeito e de qualquer lado. Lembrámos-nos várias vezes do Rodrigo Pinho a meio da rua, virar sobre o jogador e rematar e fazer golaços. E ainda nesta jornada fez um golo acrobático. Também queria destacar que ele tem uma grande capacidade também de pressionar na primeira fase de pressão da equipa, que ajuda muito o processo ofensivo da equipa a colocar o adversário mais encostado atrás e a bombear bolas para a frente de forma a ganharem a bola. E também tem um bom drible, o Rodrigo Pinho, algo que também ajuda no processo ofensivo da equipa. Por isso, o Rodrigo Pinho para mim é o jogador de destaque da jornada, porque volta e o Marítimo volta a ganhar, que está a precisar de pontos na luta pela descida, e participa em quase 50% dos golos do Marítimo.
Exatamente. Agora podíamos fazer aqui tendo em conta, vou abordar um bocado essa questão do Rodrigo Pinho, que podia ser certamente um jogador que eu também podia escolher, como o Diogo Gonçalves, mas essa qualidade já demonstrou essa qualidade e o Benfica viu essa qualidade e tem essa qualidade, por isso é que vai representar o Benfica em princípio para a próxima temporada e já tem um pré-acordo com a equipa da Luz, por isso está aos olhos de todos essa qualidade que o jogador do Marítimo tem. Agora podíamos passar assim para um breve rescaldo desta jornada da Liga NOS. Tens alguma coisa a dizer sobre esta jornada, Pedro? Por mim, se calhar começamos pelo Benfica Boa Vista. Um jogo que ficou marcado desde logo pela expulsão de um jogador do Boa Vista nos minutos iniciais, numa decisão em que o VAR reverta um penalti num livre fora da área e o respectivo cartão vermelho. Marcado também, na minha opinião, pela surpresa na titularidade do Pedrinho no lugar da Everton, algo que o Everton de facto não vinha a cumprir as expectativas que eram depositadas nele nesta época, e surpreendeu um Pedrinho começar de início, algo que não é habitual na equipa de Jorge Jesus, mas que é merecido pelo que o Pedrinho tem demonstrado nas oportunidades que tem tido. Queria também destacar a qualidade do processo ofensivo que o Benfica teve, criou muitas oportunidades de golo. Na primeira parte, caso o Benfica fosse para o intervalo a ganhar por 2 ou 3 bolas, não era exagero nenhum, mas falta um homem-golo, como tu disseste, o Dripinho na próxima época vai jogar pelo Benfica, se calhar é esse homem-golo que falta, ou o regresso de Carlos Vinícius, mas de facto o Seferovic tem muita dificuldade em concretizar as oportunidades de golo que ele tem. Na primeira parte falhou imensas, tem para aí 4 oportunidades de golo claras e só faturou 1 na primeira parte. Mas a realidade é que tem 4 gols nos últimos 2 jogos do Benfica no campeonato. A qualidade ofensiva que o Benfica tem e a quantidade de oportunidades, como o Diogo disse, do Diogo Gonçalves que cria, de Grimaldo, desses jogadores todos que criam muitas oportunidades de golos, o Benfica tinha que fazer muitos mais golos. Quem vira o jogo, o Seferovic falha muito. Sim, o Benfica não é, por exemplo, como o Sporting, que mostra uma grande eficácia. O Sporting pode ir à baliza do adversário uma vez e vai fazer um gol. É isso. O Sporting é uma equipa que joga com calma, tem tranquilidade com a bola. E o Benfica é uma equipa que pressiona mais o adversário, vai para cima dele, sufoca o adversário e às vezes sofre até ao fim por não conseguir fazer golos porque os seus avançados não são homens golos e demoram a concretizar as oportunidades. Queria também destacar a qualidade dos defesas centrais do Benfica, Lucas Veríssimo e Otamendi, embora Bertolão também tenha estado muito bem nos jogos que fez, mas estou em grande forma. Acho que são um grande equilíbrio para a equipa e demonstrativo da diferença que o Benfica agora tem a defender. Também o Elton Leite, que já vai em 3 jogos consecutivos sem sofrer golos. Nos últimos 7 jogos a equipa do Benfica só sofreu um golo, que foi Moreira de Cócamas, mas através de uma grande penalidade, o que também demonstra que o Elton Leite tem sido uma decisão certa de Jorge Jesus a manter na baliza. Tiago. Exatamente. Vou falar também um pouco desse jogo do Benfica antes de dar a palavra ao Diogo. Gostaria de dizer que o Benfica viu o jogo muito facilitado devido a essa expulsão precoce do Boa Vista de Chidozi, e desde aí o Benfica era só esperar até que a bola entrasse, porque o Boa Vista queria muito e não fatura. Exatamente, porque o Boa Vista desceu muito as suas linhas e via-se que o gol do Benfica estava próximo. Diogo, queres dizer alguma coisa? Sim, eu queria passar agora para um outro jogo em que, neste caso, a derrota do Vitória de Guimarães frente ao Gil Vicente, em que, na minha opinião, o jogo ficou sentenciado a partir do momento também da precoce expulsão de um jogador, o Vitória de Guimarães, o Mumi, em que a partir desse momento o Gil Vicente cresceu o jogo e também fez 2 gols num curto espaço de tempo após a expulsão. O Gil Vicente foi claramente superior na primeira parte, no entanto o Vitória de Guimarães conseguiu se superiorizar e muito na segunda parte, embora que condicionante de ter menos um jogador em campo não conseguiu ir atrás do prejuízo, que apenas conseguindo marcar um gol na segunda parte, concedendo um outro gol. Exatamente. Eu queria aqui realçar uma questão do Gil Vicente, que achei bastante interessante, é que o Gil Vicente, para a entrada para esta jornada, era a segunda equipa com menos gols do campeonato. E neste jogo contra o Vitória de Guimarães, uma equipa que está no 6º lugar,
mesmo com aquela expulsão precoce, o Gil Vicente fez um grande jogo e mostrou um poderio ofensivo que não tinha mostrado até então. Sim, sim. E mesmo com o jogo, quando estava 11-11, o Gil Vicente estava em cima do Vitória de Guimarães, embora o Vitória tivesse mais equilibrado, como é óbvio, mas eu queria destacar que a má época do Vitória, e este jogo foi um mau jogo da equipa, embora na segunda parte, como o Diogo disse bem, conseguiram superiorizar-se um bocado ao Gil Vicente, mas começa no início da época com a má gestão que, na minha opinião, o clube fez. As contratações não foram as ideais, embora seja uma boa política, aposta em jovens promessas. A linha defensiva do Vitória não está à altura do clube, como é o Vitória de Guimarães, e acho que pecam por causa disso muitas vezes. A organização defensiva do Vitória treme muito, nunca é certo. Às vezes podem fazer golos, mas não é certo. E depois Bruno Varela também não é um guarda-redes muito certo, embora esta época esteja bem. Às vezes facilita e sai fora dos postos e não acerta e deixa o adversário sozinho no golo. E acho que é isso. O Guimarães, este jogo, mas nos outros, tem muita culpa a direção do Vitória, que não soube planear esta época desportiva. E o Vitória está-se a desaproximar, a ficar cada vez mais longe do Paços de Ferreira, e está a ver o Santa Clara a chegar cada vez mais perto, sendo que a equipa dos Açores está a 4 pontos da equipa de Guimarães, por isso agora a ver se o Santa Clara tem capacidades para chegar à sexta Já posição. falas do Santa Clara, o Santa Clara está a fazer uma boa época e em casa é fortíssimo. Até, se não me engano, acho que o Benfica nem o Porto ganharam e o Sporting ganhou por 2-1, também com alguma estrelinha que é habitual nos jogos de Sporting. Já falando do Sporting, se calhar avançamos para o Tondela Sporting e posso começar eu. Bem, o jogo do Sporting, em que o Sporting esteve por cima do jogo, mereceu o gol tardio, fez por isso, mas ao contrário do que o Ruben Amorim disse na conferência de imprensa, a meu ver, não foi um jogo de um sentido só. O Tondela também quis jogar, tentou, conseguiu chegar à baliza do Sporting em alguns momentos. Até para dar um exemplo, o Tondela fez apenas menos 2 remates à baliza que o Sporting. O Tondela rematou 2 vezes à baliza, o Sporting 4. E o Tondela também, em termos de cantos, que mostra o seu poder ofensivo, que não foi muito neste jogo, mas foi algum, contrário do que o Ruben Amorim disse, teve 3 cantos, menos 2 que o Sporting, teve 5 cantos. Tinha uma opinião contrária à tua, porque eu acho que o Tondela não quis assim tanto criar fio de jogo, mas aproveitou erros da defesa do Sporting com perdas de bola até bastante infantis, e foi nessas ocasiões que o Tondela criou mais perigo. Agora lembro-me de 2 ocasiões que o Tondela criou a partir desses momentos. Foi uma perda de bola do Fedal e outra do Nuno Mendes, que foi por causa dessas perdas de bolas infantis, que o Tondela chegou às ocasiões onde teve mais perigo. Sim, claro, mas também acho que isso é algo já recorrente em Portugal, porque normalmente quando equipas, com todo o respeito, que são inferiores às desde há anos cá em Portugal, costumam jogar mais na expectativa e no erro o adversário, porque se for da vez, são honradas as equipas fora dos grandes que não demonstram dificuldades em assumir o jogo, que não demonstram ou também não querem assumir o jogo. Não, acho que ontem aconteceu um bocado isso. Aconteceu isso no jogo do Porto contra o Paços de Ferreira. Não, mas vamos ao Ruben Amorim, que a questão é o Ruben Amorim. A comunicação dele mais uma vez. E a questão é que ele disse isso, foi um jogo num sentido só, que o Sporting quis atacar e o Tondela não quis defender. Até pode ser verdade, mas atenção que os erros que o Sporting cometeu também teve a ver com a pressão que o Tondela fez, que se os jogadores não tivessem pressionados, os jogadores do calibre do Sporting não iam perder a bola. Sim, claro, mas isso não é criar jogo. Mas o problema é que, muitas vezes, isto é o Sporting, Benfica, Porto, Braga, todos os clubes em Portugal. Quando o adversário que vão jogar tem que recuar linhas, baixar o bloco, afundar as suas linhas defensivas, que é normal, tem que jogar na expectativa para depois ir no contra-ataque, e fazem isso bem algum. Como as equipas portuguesas fazem isso na Europa e não podem dizer que não, que às vezes até jogam com uma linha de 5 na última linha defensiva, não reconhecem esse mérito aos outros, dizem que quiseram perder tempo, não quiseram jogar, e eu vejo muitas vezes o Sporting a fazer isso, o Benfica e o Porto, e quando são eles foi estratégia, e a estratégia correu bem, foi um grande planeamento da equipa técnica. Quando são os outros, não quis jogar à bola. E acho que é isso que tem-se que moderar o discurso, porque é mérito defender-se bem também. E depois é mérito também fazer só uma boa transição ofensiva. E isso também mostra o trabalho das equipas. Agora, claro que mandar o guarda-redes para o chão, dizer faz falta, isso é anti-jogo de facto. Mas quando não acontece isso, que foi o caso do Tondela, acho que o Ruben Amorim teve mal, que o Tondela quis jogar, como eu disse, teve menos 2 remates do que o Sporting. O Sporting pode ter rematado 10 vezes
há tentativas de remate à baliza, mas se não rematou à baliza, fez o mesmo que o Tondela, que rematou 2 vezes à baliza. Vamos ver. O Tondela quis jogar. Era mais importante para o Tondela jogar e jogar bem e construir jogo, ou impedir o Sporting de praticar o seu futebol e praticar o seu jogo. Para o Tondela era perceber-se que tinha que montar uma boa estratégia frente ao atual e melhor clube a jogar em Portugal, porque bem, primeiro tem que ser o melhor. E a estratégia deles foi: vamos aguentar defensivamente, vamos tentar bloquear o Sporting ofensivamente e depois vamos tentar assim na transição ofensiva. Isto foi uma estratégia. Mas é uma que boa estratégia. o Tondela pode ter chegado lá, mas eu, particularmente, não vi o Tondela a querer criar jogo a partir de trás, por Então, exemplo. vamos pôr assim: e o Sporting, o Porto, no Dragão, quis fazer isso? Não quis. O que a Ruben Não Amorim vai quis, dizer? não A quis. estratégia correu bem. A questão é esta: é as incoerências, mas a Ruben Amorim e qualquer um, se fores ver. Por acaso, Sérgio Conceição, acho que no jogo do Sim, Madrid, mas o conheceu Ruben o mérito Amorim ao Madrid. não disse que a estratégia deles estava errada, só disse que eles não por isso quiseram, que eles não quiseram criar jogo. Não foi isso que eles não quiseram atacar. Eles quiseram atacar, tanto que atacaram que tiveram 3 cantos e 2 remates à baliza. Por isso, acho que o Ruben Amorim tem mal, tem que controlar a sua comunicação, porque ele, como eu já disse no outro podcast, ele começou bem a época, uma boa capacidade de comunicação, conseguiu trazer os melhores dos jogadores, conseguiu colocar o Sporting e gerir as expectativas no Sporting enquanto estava no primeiro lugar, mas a partir de uma certa altura acho que ele perdeu o norte na sua comunicação e esta conferência de imprensa foi demonstrativo disso, na minha opinião. Pronto, Diogo, tens alguma coisa a dizer? Sim, eu também queria pegar nesse ponto em relação à comunicação. Eu acredito que esse ponto, a comunicação, também possa ter a ver com alguma inexperiência do Ruben Amorim enquanto treinador. Eu considero um treinador de excelência em Portugal, mas, como também é normal, ele apenas tem há poucos anos de carreira, penso que são cerca de 4 anos, e isso também são alguns atributos que ele vai evoluindo ao longo do tempo. No início da carreira acaba por ser normal cometer alguns erros, sobretudo na comunicação, com os órgãos de comunicação social. Claro, é normal e vai ter tempo para evoluir. Bem, continuando o rescaldo do jogo do Tondela Sporting que não tinha acabado, queria só reconhecer o mérito ao Sporting, que está a fazer um excelente campeonato acima das expectativas de todos. Ninguém esperava nesta altura que o Sporting fosse o principal candidato a ser campeão, e que na minha opinião o Sporting vai ser campeão. Tem-se que reconhecer esse mérito a Ruben Amorim por liderar este plantel e levar o Sporting a festejar um campeonato nacional 19 anos depois, que não é fácil e que o Ruben Amorim vai conseguir esse feito. E depois também queria destacar, como disse há bocado, quando estávamos a falar com o Tiago no jogo do Benfica, que o Sporting é uma equipa tranquila, não ficam nervosos com o passar do tempo com a bola nos pés, não começam a bombear a bola sem critério para o meio da área, à espera de um cabeceamento para fazer gol, embora às vezes façam isso, não é costume na equipa de Ruben Amorim, sabem gerir o tempo. E depois é como o Ruben Amorim diz, a equipa não precisa de pressa, tem confiança que vai chegar ao gol, e está na frente no primeiro lugar, com 10 pontos de diferença para o segundo classificado. E não é preciso a equipa entrar em nervosismos, como não tem feito. Com bola nos pés, com tranquilidade, a equipa acredita muito, tem qualidade para isso e consegue chegar aos golos no fim dos jogos. Agora passando para o jogo de ontem do Porto Passos de Ferreira, um jogo em que o Passos de Ferreira baixou muito as suas linhas, e o Porto acabou por chegar ao golo já nos últimos 15 minutos. Tens alguma coisa a dizer? Sim, na minha opinião, acho que de Ferrara apresentou-se uns furos e abaixos do que é esperado e também o que tem demonstrado. Este excelente campeonato que tem feito, não criaram grande perigo ao Futebol Clube do Porto, também por mérito do Futebol Clube do Porto, que sempre procurou que o golo, que surgiu tardiamente, também através do Sérgio Oliveira, em que fez um gol e uma assistência. O Sérgio Oliveira, que tem sido bastante preponderante no jogar o Futebol Clube do Porto. O que o Futebol Clube do Porto, assim, continua na perseguição ao Sporting, que já se torna um pouco mais desafiante, porque também mais próximos está aqui o Braga, que vai jogar hoje e pode passar para segundo, e
e penso que a disputa do Porto vai ser mais pelo segundo lugar do que propriamente pelo campeonato. Bem, também concordo com isso. Acho que o Benfica, o Porto e o Braga têm que disputar o segundo lugar e estarem preocupados com uma vaga na Liga dos Campeões, que é muito importante cada vez mais, até pelo poderio financeiro que isso dá às equipas. Tudo encaixe. Sim, do encaixe financeiro, embora o Sport não tenha um encaixe tão grande como o Futebol Clube Porto e Benfica, mas é um encaixe significativo para os clubes portugueses. Falando do Porto Passos Ferreira, queria dizer que foi um jogo equilibrado na primeira parte, o Passos se calhar um pouco até por cima do jogo, entrou a pressionar forte o Porto, de forma a condicionar a saída de bola do Futebol Clube Porto, dos azuis e brancos. Por menos a equipa do Passos Ferreira, na primeira fase de pressão, até que passavam no sistema tático de 4-4-2, com o Luís Carlos como avançado lado a lado com o Douglas Tanque, para pressionar mais forte a equipa do Porto. E na segunda parte, o Porto, mesmo com o cansaço acumulado pelos 120 minutos em Turim, a contar para a Liga dos Campeões, conseguiu controlar mais um jogo a seu favor. O Passos já não foi capaz de pressionar e condicionar tanto o jogo do Porto, através do... E depois o Porto, através de uma bola parada, de um canto, que é um dos pontos fortes da equipa do Sérgio Conceição, conseguiu chegar ao golo através do líder da equipa, o Pepe, que numa altura em que o jogo já estava a ficar complicado para os lados dos azuis e brancos, e chegarem à vantagem no marcador, porque já se estava a sentir o peso do cansaço que a eliminatória da Champions em Turim teve. E depois o Sérgio Oliveira, que tem sido um dos jogadores, como o Diogo disse bem, mais importantes na equipa do Porto, com um remate de longa distância, que já é uma característica conhecida por todos nele, decidiu o resultado final do jogo, que foi 2-0, e o Porto acaba por ganhar e ganhar bem. Queria também destacar que, na minha opinião, a estratégia do Sérgio Conceição neste jogo, que se calhar surpreendeu muita gente por utilizar o melhor 11 que o Porto tinha, e que foi o mesmo 11 que jogou em Turim, se calhar foi, penso que o Sérgio Conceição pensou que se entrasse com o 11 mais forte diante do Passos Ferreira, conseguia resolver logo o jogo na primeira parte, antes do intervalo, de forma que na segunda parte pudesse fazer alguma gestão do cansaço dos jogadores. Algo que não foi possível porque a equipa acabou por ir empatada ao intervalo com o Passos Ferreira, e depois na segunda parte começou-se a sentir um bocado o esforço da equipa que já tinha algum cansaço nas pernas. Mas acabou por ganhar. Só queria também destacar que o Porto fez 4 golos nos 75 minutos, que o Francisco Conceição entrou em campo pelo Porto, algo que também mostra bem que o Francisco, quando entra em campo, agita o jogo do Porto e agita bem. Eu queria só aqui... tu falaste dessa situação do Porto entrar com o mesmo 11 que jogou os 120 minutos contra a Juventus. Eu acho que isso mostra um bocado da impotência do Passos Ferreira neste jogo, que foi que o mesmo Porto, estando com a maior parte dos jogadores que fizeram os 120 minutos, fez os 2 gols nos últimos 15 minutos do jogo. Mostra que o Porto estava bem preparado fisicamente, e o Passos entrou para este jogo um pouco abaixo do que era expectável. E o Passos também mostrou, pelo menos na segunda parte, mostrou pouca capacidade de sair para o ataque, quando o Douglas Tanque a falhar muitos passos, recebia muito bem a bola, virava-se bem, mas depois pecar muito na decisão. Bem, eu acho que o cansaço não se mostrou tanto, quer dizer, eu acho que se mostrou, e a partir do momento, antes do canto que o Futebol Clube Porto faz o golo, estava a ficar difícil, ele não estava-se no jogo, não estava a ficar fácil para o Porto, estava-se a sentir o cansaço. Mas aquela vitória em Turim, a passagem à eliminatória aos quartos de final da Champions, deu um estado anímico melhor à equipa, a equipa entra psicologicamente de maneira diferente, e depois o cansaço às vezes também é psicológico e os jogadores conseguem aguentar bem. E acho que na segunda parte foi mérito, foi do Porto, que conseguiu bloquear o Passos Ferreira e não deixou o Passos Ferreira fazer o seu jogo. Acho que foi mais mérito do Porto e de Sérgio Conceição do que mérito do Passos Ferreira. E se calhar passávamos a bola agora ao Diogo. Acho que o Diogo queria falar do Derby da Madeira. Não sei se queres falar do Porto um bocado. Exatamente, não, em relação ao Porto, penso que já abordámos tudo. Eu queria só falar aqui um pouco em relação ao Derby, a Madeira, que acabou por ser um derby de alguma emoção. Primeiro o Marítimo no penalti, o Nacional chega à vantagem no final da primeira parte e numa reviravolta que o Rodrigo Pinho pisa e dá aqui a vitória ao Marítimo. Foi um jogo bastante equilibrado entre as equipas que são chamadas aflitos. Ambos estão com 21 pontos, os mesmos que Boa Vista, que também há a luta pela descida, juntamente com Famalicão e Farense.
E o Nacional vai dar continuidade à má fase que é ultrapassar, que está a passar, não ganhar 5 jogos, as exibições não têm sido as mais convincentes e fico bastante curioso de como a equipa de Luís Freire vai reagir após esta sequência de maus resultados. Bem, se calhar agora passávamos para fazer a antevisão aos jogos da Champions League e dar a nossa opinião sobre esses mesmos jogos. Começámos pelo Real Madrid-Atalanta. Queria só dizer que, na minha opinião, o Real Madrid, com maior ou menor dificuldade, vai conseguir passar à próxima fase da Liga dos Campeões. Embora a equipa não esteja na melhor fase da época, são muito fortes com as suas individualidades e à cabeça de todas elas Benzema, que está a fazer uma época estrondosa e está com bons números. É um jogador muito importante na equipa, não apenas pela sua capacidade de finalização, que é muita, mas também pela capacidade de movimentação entre linhas, que é muito forte, que dá grandes soluções de passe à equipa, tem uma boa capacidade de segurar a bola e depois colocar a bola no espaço e na profundidade da linha defensiva adversária, fazendo as combinações com os seus colegas de equipa e algo que pode trazer coletivamente à equipa do Real Madrid e que a Atalanta pode ter dificuldades em defender esse mesmo ataque organizado do Real Madrid. Os números aqui do Benzema, que na La Liga já leva 23 jogos, 15 golos, e na Champions League fez 5 jogos, 4 golos, que demonstra bem a sua capacidade de finalização também, que é muito importante no Real Madrid. E que na última jornada fez o Real Madrid um grande gol. 2-1, fez um bom golo e fez os 2 golos que dá a vitória aos Los Blancos. Exatamente. Falando aqui, começando pelo Real Madrid, esta época estão a ser uma equipa muito inconstante, que não tem estado muito bem, também devido aos muitos problemas de lesões que tem passado. Sim, agora Azar está lesionado outra vez. Não nos podemos esquecer que o Real Madrid é a equipa que tem mais Champions League. Não e ganhou a primeira mão por 1-0. O Real Madrid é uma equipa de Champions. A Atalanta, por outro lado, é uma equipa que acaba por ser mais nova nestas andanças. Mesmo que a época passada tenha feito até uma boa campanha, acaba por ser mais novata. Sim, mas a Atalanta tem feito como a época passada, e há 2 épocas, tem feito uma boa época, encontrou-se bem classificados, já não são aquela surpresa de épocas passadas, e já todos sabemos a qualidade que eles têm, mas mesmo assim o meu favoritismo vai para o Real Madrid por ser uma equipa de Champions e por ter ganho a primeira mão fora. Sim, e até porque a Atalanta é uma equipa que apresenta um bom futebol, tem uma boa ideia de jogo, são fortes na primeira fase de pressão, que encostam o adversário às cordas mesmo, de forma a recuperarem de imediato a bola, que eles gostam de ter a bola. E acredito, não me surpreender se eles eliminassem o Real Madrid. Sim. Está muito forte esta época, mas é como eu digo, o Real Madrid tem umas individualidades tão fortes como o Benzema. Mas o favoritismo vai ter sempre para o Real Madrid pelo histórico que eles têm. É o histórico todo na Champions, tem o Benzema que é muito forte e que ajuda no processo ofensivo da equipa, e acho que é muito difícil a Atalanta dar a volta à eliminatória depois de ter perdido a primeira mão em casa. Exatamente. Diogo. Na minha opinião, apesar de o Real Madrid ser uma equipa com bastante experiência nestas andanças, face à Atalanta, o Real Madrid tem algumas taxas importantes, como já disseram anteriormente. Eu espero que uma Atalanta vai tentar assumir o jogo, apesar de estar a jogar fora, porque também perderam na primeira eliminatória, e a partir do momento em que, para já, eu acho isto bastante credível, a Atalanta, se marcar 2 golos na casa do Real Madrid, o Real tem que marcar 4 gols para passar e a eliminatória. Eu acredito que este é um cenário, 4 gols não, tem que marcar 8 gols, 3 gols, peço desculpa, para ganhar a eliminatória. E eu acho que esse cenário é um pouco improvável caso aconteça, porque a Atalanta é uma equipa que, apesar de ser mais ofensiva do que propriamente defensiva, também consegue ser bastante pragmática em certos momentos e nos momentos-chave. Não acredito. Embora possa acontecer, não acredito que o Real Madrid se deixe sofrer 2 golos pela Atalanta. A Atalanta perdeu o seu principal criador, que era Papo Gomes, que teve uma resília com o treinador.
Pode acontecer, mas na minha opinião o Real Madrid não... Até porque acho que o Real Madrid vai entrar forte, porque no campeonato vai ser Barcelona ou Atlético. Acho que o Real Madrid não tem muitas hipóteses, sinceramente, até porque está com dificuldades em ganhar os jogos. Se não fosse Benzema, mal seria da equipa. E acho que vão apostar forte na Champions, e é que foi como o Tiago disse, é a equipa crónica vencedora da Champions. É sempre um forte candidato a jogar bem ou mal, são favoritos a ganhar a competição. Sim. Se calhar avançamos para o Manchester City e Mönchengladbach, Tiago. Uhum. O Manchester City, que está muito bem esta época, está muito forte, está com uma grande vantagem no primeiro lugar da Premier League, está com os níveis de confiança lá em cima, e está com uma vantagem confortável na eliminatória. Por isso, acho que a equipa do Manchester City vai passar tranquilamente. Não sei se é muito arriscado, acho que não. Acho que vai passar tranquilamente pelo Borussia Mönchengladbach, que não vence há 8 jogos para todas as competições, por isso está a atravessar uma fase muito má. Esta aqui é uma equipa histórica alemã, mas está a passar uma fase muito má e acho que o City vai acabar de passar tranquilamente esta eliminatória. O meu prognóstico também vai para a vitória do City mais uma vez e passar a passagem à próxima fase da Champions com alguma facilidade. A dizer que o City está muito forte esta época. Até há pouco tempo teve uma série de 21 vitórias consecutivas. Estiveram muito perto de bater o recorde mundial de vitórias consecutivas, que era do Bayern Munique de 23 vitórias. Perderam frente ao Man United há pouco tempo. E mesmo nesse jogo que perderam, tiveram em cima e foi um azar, como o Ruben Amorim dizia. São uma equipa que é muito fácil que é muito difícil de prever, porque eles têm uma grande variabilidade e versatilidade nas suas dinâmicas da equipa, nos jogadores, nunca jogam com o mesmo 11. Nenhum de nós sabe dizer o 11 base do Guardiola, porque não existe. É um plantel recheado de craques mundiais. Para se ter uma ideia, o Pep Guardiola só em defesa já gastou algo perto dos 650 milhões de euros, algo só a capacidade do City. E frente ao West Ham, que foi um jogo há pouco tempo do Manchester City, o banco de suplentes do City era avaliado em 500 milhões, que mostra bem o poderio que o Manchester City tem frente a qualquer equipa. Essa questão dos defesas, eu queria só aqui falar do Rubén Dias, que é um jogador que tem acrescentado uma grande solidez defensiva ao City, e desde que ele chegou, a equipa a defender é totalmente outra coisa. Está um patrão daquela defesa do City. O Rubén Dias é, como tu dizes bem, é o patrão daquela defesa do City, é um dos chefes daquela equipa, é um jogador que tem muita atitude competitiva, muita liderança, era o que faltava ao City desde que saiu o Kompany. Para mim é o sucessor da Kompany no plantel do Manchester City. Exatamente. E também dizer que, apesar de acrescentar a toda esta força coletiva e individual que o Manchester City tem, o Mönchengladbach, desde que o seu treinador Marco Rose foi anunciado como o próximo treinador do Dortmund, na próxima época, nunca mais voltou a ganhar, está numa crise de resultados e de moral dos jogadores, levando já 6 jogos consecutivos sem ganhar. E é o que eu digo, o meu prognóstico por tudo isto é uma vitória confortável do Manchester City a carimbar a passagem aos quartos de final da Champions. Eles que até surpreenderam na fase de grupos da Champions, com um grupo bastante difícil, onde acabaram por vencer jogos como contra o Real Madrid e fizeram uma grande campanha, tinham feito uma grande campanha na fase de grupos e agora estão a cair. Sim, e nesse grupo, para termos uma ideia, Inter foi em quarto lugar. Inter que vai a 10 pontos ou a 9 do segundo classificado em Itália, que é o favorito a ganhar o campeonato em Itália. E de facto, até o Marco Rose ser anunciado como o próximo treinador do Dortmund, a equipa até no campeonato ia bem, estava a lutar pelos lugares Champions League, só que de facto 6 derrotas consecutivas não deixa uma equipa em completa crise. Diogo? Sim, eu também aponto com uma vitória relativamente fácil o Manchester City, e eu acredito que possa fazer uma ou outra modificação face a esta vantagem, digamos, confortável, e também que daqui a uns dias vão defrontar um adversário complicado, que neste caso é o Everton. Eu espero que o Manchester City entre no jogo num ritmo ligeiramente mais baixo do que normalmente é entrado, também devido talvez a uma gestão de fadiga e também do resultado. No entanto, espero que o Manchester City seja superior em quase todos os momentos do jogo. Bem, agora falando se calhar do Bayern Munique-Lazio, rapidamente dizer que o Bayern Munique é o favorito, deu uma goleada à Lazio, e o Bayern é uma equipa muito forte. Eu acho que é a única equipa que entra em todos os jogos, qualquer que seja o resultado da eliminatória anterior, que entra outra vez para golear, para massacrar o adversário, para mostrar o seu poder e mostrar à Europa que é um dos grandes clubes europeus. Sem dúvida. É um favorito a ganhar a competição.
Tem um treinador que já ganhou tudo o que havia para ganhar também, como Pep Guardiola, são os dois únicos, e para mim são as suas equipas são as favoritas a ganhar a Liga dos Campeões, a par do Paris Saint-Germain. E depois também tocar rapidamente no Chelsea e Atlético de Madrid, dizer que o Atlético de Madrid de Simeone a mim não me encanta, acho que é uma equipa que ainda por cima em desvantagem não vai conseguir mostrar uma grande coisa ofensivamente, mesmo tendo jogadores como Luís Suárez, como João Félix, acho que não tiram o melhor partido deles, o treinador Simeone. E que o Chelsea com o Tuchel desde que está lá está muito forte, mudou o sistema tático, está com grandes dinâmicas ofensivas, muito difícil de parar e defensivamente também está muito forte. O Bayern Lazio. No futebol não há certezas, mas este jogo para mim está quase resolvido ou mesmo resolvido. O Bayern mostrou ser muito superior ao Lazio na primeira mão. O Bayern é muito superior ao Lazio, por isso acho muito difícil ou quase impossível o Bayern deixar escapar esta eliminatória. Na minha opinião, também em relação ao Bayern, acho que vai ser um jogo tal como e o Pedro disse, que o Bayern vai entrar com uma mentalidade goleadora, porque, tal como também disseste anteriormente, vai ser aqui uma equipa. Eu considero que é das poucas equipas a jogar na Europa que entra a jogar sempre para marcar o máximo número de gols possível e tenta procurar e cria muitas mais chances do que qualquer outra equipa os principais campeonatos europeus. Também em relação ao jogo do Chelsea Atlético, eu considero que vai ser um jogo em que o Chelsea vai se apresentar mais pragmático. Eu acredito que o Atlético, apesar de ser uma equipa que tem um cariz propriamente mais defensivo do que propriamente ofensivo, acredito que o Atlético irá assumir o jogo, também devido à desvantagem a eliminatória que têm, e o Chelsea, sempre em busca do erro do Atlético, tem jogadores com capacidade para isso, para realizarem um contra-ataque que pode à das aspirações o Atlético de Madrid nas competições europeias. No entanto, eu acredito que o Chelsea irá passar a eliminatória. Tiago. Eu falei aqui um bocado do Chelsea Atlético. Frisar aqui, como o Pedro disse, que desde que Tuchel assumiu o comando técnico do Chelsea, a equipa londrina não perdeu qualquer jogo. É verdade que tem, acho que 3 empates ainda este fim de semana contra o Leeds United, mas penso que, embora curta, o Chelsea vai conseguir manter esta vantagem frente ao Atlético, porque o Atlético está na fase menos constante da temporada, onde que depois de estar a quase 10 pontos, ou mesmo a mais de 10 pontos do Barcelona, confortavelmente do primeiro lugar, deixou escapar essa vantagem e está a ver o Barcelona aproximar-se. Acho que isso vai ser de contar para que a equipa esteja mais intranquila no jogo, e acho que o Chelsea vai acabar por passar esta eliminatória. Bem, agora passando aos jogos da Liga Europa, e temos muitos portugueses na competição ainda, falar do Arsenal Olympiacos. Para mim o Arsenal é o favorito a passar a próxima fase dos quartos de final da Liga Europa, depois de ganhar fora em casa do Olympiacos por 3-1. Acho que é muito difícil a equipa liderada por Pedro Martins, desta vez não me enganei, dar a volta ao resultado. E a equipa do Michael Arteta está na melhor fase da época, bem numa série de boas exibições, de vitórias importantes, acho que uma eliminação do Benfica e a vitória no derby desta jornada, no derby londrino, frente ao Tottenham, depois de estarem a perder por 1-0, acho que o Arsenal é o favorito a vencer esta eliminatória. Tiago. Sim, nesse jogo acho que o Olympiacos, apesar de fazer sempre boas campanhas no seu campeonato e acabar por ser campeão muitas vezes, acho que, comparado ao futebol de Inglaterra e da Premier League e deste Arsenal, acho que não há muitas hipóteses para a equipa de Pedro Martins conseguir passar esta eliminatória. Ainda por cima, depois de um resultado de 3-1 em casa do Olympiacos, acho que é muito difícil para a equipa grega acabar por dar a volta ao marcador. Diogo. A minha opinião, eu na primeira mão acreditava que o Olympiacos conseguisse e dar um resultado mais positivo, ou seja, que o empate talvez, mas que não apresentou a intensidade no jogo que o Arsenal conseguiu imprimir ao jogo.
devido a estes fatores e também à vitória confortável do Arsenal. Acredito que o Arsenal é claramente a favorita a passar à próxima eliminatória. Tocando aqui no grande jogo desta eliminatória, o Milan-Manchester United, acho que vai ser um jogo muito equilibrado, como foi na primeira mão. Não sabemos quem é que vai passar os quartos de final. Pelo menos eu não sei. Eu creio que se calhar o Milan vai passar, mas acho que é difícil de prever, porque aquele gol tardio do Milan aos 90 minutos em Old Trafford foi muito importantíssimo para a equipa italiana e dá-lhes neste momento a frente da eliminatória. E assim já sabemos que as equipas italianas a defender são fortíssimas. Tiago. Já sou a opinião contrária à tua. Acho que o Manchester United vai acabar por passar esta eliminatória. De frisar que Marcus Rashford, que voltou agora a este jogo, o último jogo contra o West Ham, não jogou essa partida contra o AC Milan, sendo ele uma das peças fundamentais neste United. E o jogo do United está muito centralizado nele e no Bruno Fernandes, acho que podemos dizer assim. Uma equipa que foca muito nas individualidades. E acho que Marcus Rashford pode ser uma grande figura neste United que pode ajudar a que a equipa de Manchester passe a eliminatória. O AC Milan, que até foi, na minha opinião, acabou por ser um pouco superior ao Manchester United na primeira mão. Não, na segunda parte, ou na primeira parte o Milan mais na segunda. O quê? Na primeira parte o Milan podia ter feito 3 gols, não sei. Sim, eu estou a dizer que o Milan foi, eu não sei se disse isto, mas eu queria dizer que o Milan foi superior ao Man United. Não percebi que não o United, mas posso ter ouvido mal. Sei. Eu acho que o Milan foi superior ao Manchester United durante o jogo, porque também teve que correr atrás do resultado depois, mas acho que marcou 2 golos que foram anulados, depois acabou por dar justiça ao resultado com aquele gol de Kjaer ao cair do pano. Diogo. Eu acredito que vai ser um jogo bastante competitivo, com também um ritmo bastante elevado, em que vão ser, acredito, nos primeiros 15, 20 minutos, tanto o AC Milan como o Manchester United vão jogar um pouco na expectativa. No entanto, acredito que a partir da meia hora de jogo vai-se começar a desenrolar o jogo e acredito que o Manchester United pode levar a melhor sobre esta eliminatória. Bem, agora falando do Orlando José Mourinho, para mim, gosto muito do trabalho do Zé Mourinho. Sei que o Tottenham, com a vitória por 2-0 em sua casa, tem a eliminatória na mão e acredito perfeitamente que o Zé Mourinho vai aproveitar este jogo para rodar a equipa, fazer descansar alguns jogadores e dar a vez a jogadores como Carlos Vinícius, que tem feito uma grande época, depois de ter sido dispensado sem saber porque é que Jorge Jesus dispensou o Benfica. Vou dizer que falta um homem-golo. Tocar também no Granada, e uma palavra aos portugueses, Domingos Duarte, que para mim é um dos melhores defesas centrais portugueses da atualidade, acho que já merece subir nos patamares na sua carreira, e ao Rui Silva, que já todos chamamos com um enorme guarda-redes, e é um habitual convocado para a Seleção Nacional, e acredito que vai voltar a ser nesta convocatória que vai acontecer amanhã por Fernando Santos, e desejar-lhes boa sorte e parabenizar pelo excelente trabalho que o Granada tem feito esta época, e penso que seja algo histórico caso o Granada confirme a qualificação aos quartos de final da Liga Europa. Tiago. Não te esquecendo também de Domingos Quina, que eu acho que ele não deve estar inscrito na Liga Europa, mas também está neste Granada. Falando aqui do Tottenham, acho que vou tocar em 2 jogos, vou abordar os 3 treinadores portugueses que restam, que ainda não abordámos nesta Liga Europa, que é o José Mourinho, o Paulo Fonseca e o Luís Castro. No Luís Castro e do Paulo Fonseca, que é o Roma Shakhtar, eu acho que a eliminatória está praticamente resolvida, como o Tottenham. Acho que são 2 jogos que estão praticamente resolvidos, que o Tottenham e a Roma vão passar, e o Tottenham e a Roma são grandes favoritos a ganhar esta Liga Europa. Queria só também fazer uma ressalva, que eu não falei do Shakhtar Roma, mas para mim, depois dos 3-0 por parte da equipa liderada por Paulo Fonseca, acho que vai ser difícil ao Shakhtar, liderado por Luís Castro, dar a volta ao resultado tão expressivo como foi este do Roma. Para além disso, a Roma tem melhor plantel coletivamente e individualmente que o Shakhtar, e então acho que está decidida a eliminatória a favor de Paulo Fonseca. Diogo. Concordo. Em relação ao jogo do Tottenham, eu como também disse anteriormente, acredito que o Tottenham vai fazer descansar alguns jogadores e também há a oportunidade das jogadoras que quando entram não costumam desiludir, embora
ainda não tenham conquistado o lugar no 11, como é o lugar do Carlos Vinícius. Em relação ao Granada, apresentam-se com algumas baixas, mas que apresenta que um futebol muito superior ao que o jogar do Molde, e penso que o resultado final irá ser um empate, passando assim e o Granada. Em relação ao embate entre treinadores portugueses, tal como o Olympiacos esperava um pouco mais do Shakhtar na primeira mão, embora a Roma mostrou um nível de futebol elevado, que também, ao como disseram anteriormente, acredito que a Roma já tenha a eliminatória passada. Bom, o que é bom também acaba, meus amigos. Fiquem bem, fiquem em casa e até ao próximo episódio.